Uma aula para vocês. E hoje, já deu para ver aí no slide qual vai ser o nosso tema? Jogos eletrônicos e suas transformações. Mas o intuito é trazer o jogo virtual para a realidade. Vamos ver como que vai acabar essa aula? Vocês estão curiosos? Eu também estou doido para contar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho essa transformação dos videogames. Em 1972, nasceu o primeiro console de videogame lançado na história. Ele foi batizado como Magnavox Odyssey. A ideia surgiu por Ralph Baer em 1996. O intuito dele foi criar algo que pudesse interagir com a TV. Olha só, ele teve a ideia em 1966, mas somente em 72 o seu primeiro console foi lançado. E isso marcou a primeira geração dos videogames. Esse videogame que eu estou falando para vocês, vocês podem observar aí na imagem, esse primeiro branquinho aí, tá bom? Em seguida, o primeiro videogame aconteceu, pau, foi a explosão, tecnologia do momento estava em alta. Mas em 1976 a 1984 foi marcado pela segunda geração, foi o outro auge das máquinas, onde surgiu o Atari 2600, que é famoso até hoje. Todo mundo da minha idade para mais velho já passou por um Atari aí na sua vida. E ele, junto com o Atari, teve aquele jogo Pong, que ficou muito famoso, mas nessa época também foi lançado um jogo que faz sucesso até hoje, que é o Pac-Man. Virou até filme aqui, há alguns anos atrás, o Pac-Man virou filme na TV e é um jogo, bem antigo, da segunda geração dos videogames. Já a terceira geração, ela foi marcada pela Nintendo e pela Master System. Foi quando essas duas empresas começaram a brigar por quem conseguia ter mais sucesso no mercado, tá? A Nintendo trouxe o seu Super Mario Bros., que também é conhecido até hoje, e a Master System trouxe a Sony, o Sony, o joguinho do Sony, aquele bonequinho azul, que também é conhecido até hoje. Aqui, então, eu trouxe para vocês esses slides para vocês verem as transformações que aconteceram durante todo esse tempo nos videogames. A quarta geração do videogame, ela foi marcada pelo ano de 1987 até 1996, onde a Nintendo trazia o seu Super Nintendo e os videogames portáteis, ok? Já a Sega lançava o seu Mega Drive. A quinta geração, ela foi marcada pelo ano de 1993 e 1999, onde a Sony entra no mercado lançando o seu famoso PlayStation. Quem não conhece esse aí, hein? Aposto que vocês aí que estão me assistindo conhecem muito mais que eu sobre videogame. Não é verdade? A sexta geração está de 1998 a 2004, onde a Microsoft também entrou na batalha com o seu Xbox. E a Sony não podia ficar para trás e lançou uma nova geração do PlayStation. A Sega ficou com o seu Dreamcast, enquanto a Nintendo ganhava o seu GameCube. A sétima geração foi o estupim, porque o videogame ele começou a ganhar uma fama de que não era tão bacana, O videogame fazia as pessoas ficarem trancadas dentro de casa, ali jogando, e aí começou a vir a coisa de sedentarismo, as pessoas ficam trancadas, o videogame faz todo mundo ficar sentado, ninguém mais joga bola, ninguém mais brinca. Então o que eles fizeram? Vamos criar os jogos que trazem movimento. Então a sétima geração foi marcada pelo movimento nos jogos, onde os consoles com movimento, vieram para revolucionar a história dos videogames. O Nintendo trouxe o seu Wii, a Microsoft lançou o seu Xbox com o Kinect e a Sony lançou o seu PlayStation 3. A oitava geração foi marcada de 2011 a 2019, onde o PlayStation trouxe a sua quarta geração e o Xbox ganhou a versão One. É claro que depois disso, agora em 2020, a gente já tem outros lançamentos aí saindo, não é verdade?
Mas a minha ideia é chegar neste cara aqui. Eu tô contando para vocês a história, para vocês entenderem o quanto isso evoluiu e o quanto foi bacana. Mas a nossa aula, a nossa atividade dessa semana vai falar sobre esse joguinho aqui. Esse joguinho que fez parte, ó, da segunda geração e é tão famoso e conquista a molecada até hoje, que é o Pac-Man, tá? Quem criou o Pac-Man? Esse japa aí, ó, que tá aparecendo na nossa tela bacana comendo esse pedaço de pizza? O que essa pizza tem a ver com o jogo do Pac-Man? Foi comendo a pizza que ele inventou, que ele teve a sacada de fazer o Pac-Man. Vocês já perceberam que o Pac-Man é uma pizza faltando um pedacinho? Pois é, ele estava comendo uma pizza e ao cortar o pedaço dessa pizza, ele teve a ideia de criar o Pac-Man. E ele inspirou no jogo do Pac-Man também pensando em sua esposa. Por quê? Ele fala o seguinte, gente, meninas, prestem atenção, que as mulheres gostam de comer bastante. Então, pessoal, o Toro Iwakante, que é o inventor do jogo do Pac-Man, ele falava que os fliperamas, ele era um ambiente muito masculinizado, que ele era escuro e que ele era sujo. E ele queria trazer uma graciosidade para esse ambiente, ele queria deixar esse ambiente com um nível maior, sabe, de movimentação. E aí ele pensou que o Pac-Man, por ser um jogo, né, lá no formato de pizza tal, e que fazia o movimento de comer as pastilhinhas, ia agradar as meninas, ia trazer o público feminino para os jogos virtuais. Então essa também foi a ideia. O intuito, na ideia veio com a pizza, mas o intuito dele foi o quê? Pegar o público feminino para também entrar no mundo virtual que era dominado pelos meninos. E aqui então está o nosso joguinho. Quem de vocês já jogou Pac-Man alguma vez na vida? Será que vocês já conseguiram jogar? Ah, eu nunca joguei porque é um jogo muito antigo, mas eu já ouvi falar. Ah, eu já joguei porque aí tem uns jogos modernos que reinventaram e relançaram o Pac-Man. Mas chegou a nossa hora. Presta atenção então na nossa atividade, ok? A primeira atividade é o seguinte, vocês precisarão, né, eu tô perguntando lá, sobre os jogos de videogame que vocês conhecem, né, então essa é a primeira resposta que vocês vão me dar da atividade 1. Vocês vão contar para mim o que vocês conhecem sobre o videogame e quais jogos vocês gostam mais de praticar. Já na atividade 2, a gente vai trazer os jogos virtuais para a realidade. Será que isso é possível? É sim, e é bem legal. E eu vou mostrar para vocês. Vamos entender então como funciona o Pac-Man, não é verdade? Então, o Pac-Man foi um jogo criado onde o seu objetivo é comer todas as pastilhas do labirinto sem ser atingido pelos fantasminhas, tá bom? E esse daqui é o labirinto do nosso Pac-Man, tá? Onde que eu consigo achar esse labirinto, pessoal? Eu consigo achar esse labirinto com bastante facilidade na internet, tá? É só você jogar lá no Google labirinto do Pac-Man para imprimir e você encontra vários modelos do labirinto do Pac-Man, ok? Eu fiz o meu impresso aqui, ó, para mostrar para vocês, tá bom? Como a gente consegue fazer esse joguinho, tá? Como o sulfite é molinho, o que eu preciso para criar o meu joguinho de Pac-Man? Um pedaço de papelão, porque eu vou fazer aqui, eu vou colar a minha folha aqui, e aí ele vai me dar sustentabilidade, eu vou conseguir sustentar esse meu joguinho na hora de manuseá-lo, ok? Então, para formar o jogo, vocês precisam de uma imagem, de um labirinto. Ah, mas eu não tenho internet, eu não tenho como imprimir. Não tem problema, você pode desenhar em uma folha de sulfite, você pode desenhar em um papel, num pedaço de papelão, um labirinto, tá bom? Esse não é um problema pra gente, não é verdade? Depois, aqui nós temos ó, a imagem que eu peguei pra vocês, um labirinto montado, tá? Que é o que nós vamos fazer hoje na nossa aula prática. Ok? Esse labirinto já tá. Você pode ver que o desenho não é o mesmo, porque como eu falei para vocês, na internet tem vários modelos, mas é a ideia que a gente vai precisar, tá bom? Depois eu trago para vocês também aqui, ó, os bonequinhos.
Se vocês quiserem, a gente também acha com facilidade os personagens do Pac-Man na internet. Você pode imprimir e depois cortar para criar o seu joguinho. Ou você pode fazer como eu fiz. Eu peguei massinha de modelar da minha filha emprestada e criei os meus personagens do Pac-Man. Vocês conseguem ver bonitinho? Até caiu. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Ó. Oi? Esse aqui é meu fantasminha. Eu tenho 3 desse. E eu tenho... Tchan, 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 tchan! Meu Pac-Man! Olha aqui que bonitinho. Olha, ele tem uma boquinha, professora, todo lindo. Tá vendo só? Fiz com massinha, tá, gente? Então, tem 2 opções aí pra vocês. Não é legal? Então, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz esse joguinho, tá bom? Pro meu jogo, eu também vou precisar de tiras de papelão, tá? Pra fazer as laterais, ok? Então, eu vou cortar várias tiras de papelão. Esse tamanho de tira aqui que eu tô na minha mão, ele tem um pouquinho mais que 30 centímetros. Eu precisei de umas 4 para fazer o jogo desse tamanho de uma folha de sulfite, tá? Preciso também de uma cola. A cola quente ela é mais rápida, não que a cola branca não seja, né, não dê certo. Ela dá certo sim, só que ela demora um pouquinho mais para colar. Aqui eu tô usando a cola quente, tá? O que eu vou fazer? Tá vendo tudo aqui onde tem essas marquinhas? Todas essas marquinhas, elas são paredes. Eu vou pegar, então, aqui o meu papelão, vou cortar em tira e vou montar as paredes do meu jogo, ok? Já volto para falar para vocês como foi que ficou. Vamos lá, pessoal. Então, ó, como eu tava falando para vocês, eu tenho que colar por toda a extensão do meu jogo, porque eu preciso de paredes para ele, tá? Então, por toda a extensão do meu jogo, eu colo o papelão, também colo nas marcações de dentro, até ele ficar dessa forma aqui, ó. Eu já me adiantei para vocês, tá vendo? Ó, eu tenho paredes que elas são bem necessárias. E aqui tá o meu joguinho, tá? Vocês conseguem ver onde eu coloquei as paredes e onde estavam os desenhos? Certo? Depois que eu fiz isso, eu vou precisar das pastilhas, que é o lugar onde o Pac-Man vai passar, e onde ele encostar, significa que ele comeu uma pastilhinha. E aí, o que eu usei? Ó, um palitinho de dente, e na pontinha eu coloquei um pedacinho de massinha, tá? Vocês podem colocar um pedacinho de massinha, vocês podem colar um desenho, pode fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Então, um palitinho me ajudou bastante. Eu peguei esse palitinho e fiz o quê? Encaixei aqui, ó. Tá vendo? Eu encaixei no papelão, tá bom? Depois eu peguei o meu Pac-Man, né? Um pedacinho de massinha, enrolei na minha mão, fiz com o palitinho de dente, ó. Eu fiz a carinha do meu Pac-Man, tá vendo? Com o palitinho de dente. Fiz o Pac-Man. Fiz a mesma coisa e coloquei um formato diferente para aqui os meus monstrinhos, os meus fantasmas. Tá vendo só? E agora é só colocar no jogo. Aqui, nesse espaço maior aqui, aqui é onde ficam os fantasmas, ok? Aqui é a entrada do Pac-Man. Pode ser deste lado ou pode ser deste lado, certo? Então, o jogo se inicia assim. Eu coloco os meus fantasminhas lá dentro e coloco o meu Pac-Man em uma das extremidades. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Acho que eu consigo. Tudo bem? Então, ó, meus fantasminhas estão aqui dentro e o meu Pac-Man está aqui numa extremidade. Eu preciso movimentar balançando o jogo. Por isso que eu preciso que ele seja firme. Por isso que eu falei para vocês a necessidade de fazer uma base do papelão, tá? E aí, ó, o Pac-Man passou aqui no pretinho, tirei, já fiz o meu pontinho.
E aí ele continua passando. Enquanto eu movimento, vocês podem perceber que todos os personagens, eles começam a sair do lugar. E aí o que acontece? Se a hora que eu estiver correndo, o Pac-Man ele for atingido, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? O fantasminha pegou o meu Pac-Man. Eu perdi o jogo, certo? Eu consegui só um pontinho no meu percurso, porque eu fui atingido pelos fantasminhas na hora que eu estava movimentando aqui o meu jogo para fazer com que o meu Pac-Man andasse, tá? Nós temos o quê? 3 vidas, tá? Então, se em 3 vidas eu conseguir completar o percurso e comer todas as bolinhas aqui, todas as pastilhas, eu ganhei o meu jogo. Se isso não acontecer, se nas 3 vidas o fantasminha me pegar, eu perdi o meu jogo e passo a minha vez para o meu colega. Então, esse é um jogo que a gente pode brincar bastante, pode brincar em casa com a família, pode brincar com os colegas, a gente consegue fazer na escola, ok? E se divertir todo mundo junto. E é um jogo virtual que a gente consegue trazer para a realidade, pessoal. Olha que bacana. E é muito gostosinho de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Então essa é a nossa segunda atividade. Vocês criarem um joguinho do Pac-Man. Tirar uma foto bem bonita de vocês lá manuseando e fazendo o jogo. E manda para Pro. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham se divertido, que vocês se divirtam fazendo este jogo. E como a gente sempre finaliza com um som, tá aqui uma musiquinha para vocês. Uma música que eu gosto bastante, acho que eu já coloquei para vocês nas aulas. E é isso aí. Se quiser deixar um recadinho, dá um joinha lá para mim. E boa semana para vocês. Boa aula. Bom joguinho de Pac-Man, se divirtam bastante e continuem se protegendo em casa, tá bom? Até mais! So